Você é uma mulher e você já cuidou de muitas pessoas. Quem é que cuida de você no final? Acabei de ter uma sessão incrível com uma paciente que eu amo, que é psicóloga também, que é uma mulher incrível e que eu acho que tem tido grandes saques aí. Todas as mulheres que me seguem, que estão nesse movimento de pensar, né? Poxa, por que que a gente achou que a gente só ia ser feliz com um cara do lado? Por que que a gente valorizou tanto isso? Por que que a gente ainda acredita nesses contos sociais que a gente ouve da Disney, da Bíblia, de tantos contextos que são tão machistas e que somente favorecem realmente a homens, e que a gente está conseguindo produzir outro tipo de ideias, assim, né? De que talvez, por exemplo, ao invés de um casamento, entre aspas, bem sucedido, as mulheres queiram parcerias leais e firmadas entre mulheres a longo prazo. O que significa isso, gente? Quando você casa com alguém, você pensa que aquela pessoa vai ficar com você na saúde, na doença. E a gente está bem ligado que os caras abandonam bastante as mulheres na doença e nas dificuldades. E aí a gente fica nessa ideia de, não, agora eu vou ter um companheiro que vai estar comigo em todas as dificuldades da vida, e a gente vai envelhecer juntos, e no final da vida a gente não vai estar sozinho. Grande fantasia, né? Claro que sabemos que casamentos acabam por vários motivos. Principalmente a gente pensa também que as mulheres acabam cuidando dos homens, tanto durante a vida adulta quanto na velhice, né? Muito difícil a gente ver o contrário, assim, uma mulher que se sente cuidada por um marido idoso. O que eu ouço, inclusive, são várias histórias horríveis, né? De caras que durante a vida jovem traíram, maltrataram, foram violentos, foram péssimos pais. E aí chega no final dos tempos, estão lá doentes, querem voltar para a mulher original, que é a senhorinha, que eles acharam em algum ponto velhas e que largaram e ficaram com mulheres mais novas e torraram o dinheiro que tinham. Chega no final da vida, eles querem voltar para casa para serem cuidados por essas pessoas que eles consideram que serão fiéis a eles até o fim dos tempos. Então essa paciente bugou assim minha cabeça quando ela pensou, e olha que eu vinha falando há muito tempo que meu sonho de velhice é ter uma comunidade de pessoas que eu ame ao meu redor e que a gente possa envelhecer juntos, né? Independente de se eu estarei casada, se as minhas amigas estarão casadas ou não, que a gente pudesse ter um ambiente onde a gente vivesse relativamente juntas, cada uma com sua individualidade, talvez um villagezinho. Eu falo disso de vez em quando, de uma série que eu assisti há um tempão atrás, que eu vou procurar referência para botar aqui, mas que eu achei sensacional, assim, que era uma senhorinha que ela era dona de um village, né, de vários apartamentinhos, e ela alugava esses apartamentinhos para várias pessoas, mas ela era ali anfitriã, ela estava sempre na porta, ela estava fumando ali na frente, se divertindo, e chegavam pessoas e saíam o tempo todo, e ela se relacionava com todas elas, e as pessoas, de certa forma, ela envelheceu ali no meio daquelas pessoas, como se fosse uma grande família, mas cada uma com seu espaço, cada um com seu apartamento, batendo sua porta, tendo sua privacidade, mas juntos, né? Eu acho que nós somos, sim, seres sociais e devemos viver juntos até certo ponto, com uma certa medida de privacidade, mas a velhice traz uma coisa de solidão muito estranha, né? Assim, como é que ao longo da vida a gente é produtivo, a gente funciona, então a gente convive com um monte de gente, e na hora que a gente envelhece, a gente devia ficar sozinha no apartamento, com a cuidadora, quem pode, quem não pode, dando trabalho mesmo para um filho, para uma filha, trocar fralda, e a gente vê que na prática são as filhas que se lenham. A maior parte dos filhos homens acabam abandonando o barco, e aí as filhas mulheres, quem tem filha mulher tem ajuda, quem tem uma irmã mais nova tem ajuda, mas no final das contas, se a gente conta com os homens para tomarem conta de pessoas, eles não foram socializados para isso, eles não se sentem nessa responsabilidade, no máximo de mandar uma grana, né? Então, poxa, por que a gente não pode tornar o momento, o saque dessa paciente foi isso, por que a gente não pode tornar o momento da velhice um momento prazeroso de vida a ser dividida entre mulheres? O saque é esse também, de que mulheres cuidam de mulheres, então por que não cuidarmos umas das outras, da forma que sabemos, com a capacidade que temos, e viver em comunidade de alguma forma, né? Então por que a gente não pensa aos 40 anos em comprar
um terreno com as amigas da gente pra gente ir construindo esse espaço, que talvez a gente não more a vida toda ali, talvez no começo seja um espaço de socialização, seja uma casa meio de praia, que tenha, sei lá, uma piscina, e a gente possa ir lá conversar, bater papo, tomar banho de piscina, fazer churrasco, falar de arte, falar de filme, assistir coisas juntas, beber, produzir conhecimento juntas, e que em algum momento aquilo ali a gente vá ao longo da vida construindo para que aquilo seja sim uma morada que pode ser individualizada, assim, cada uma com sua portinha e fecha e tem privacidade, pode ser uma casa só, mas que a gente construa parcerias firmes entre mulheres, ao invés de ficar cada uma sempre achando que essa parceria está firmada num casamento pessoal. Né? Então, eu vou casar aqui, aí eu tô garantindo minha velhice. Aí esse casamento acaba e 10 anos depois você pensa de novo, eu tenho que casar, porque senão eu vou ficar sozinha, eu vou ficar solteirona, eu vou ficar abandonada. E aí quando cai essa fantasia de que não são os homens que vão tomar conta das mulheres, então por que não tomar conta das mulheres umas das outras? Eu fiquei muito mexida, emocionada com essa sessão, assim, eu queria agradecer a ela, ela sabe que eu sempre falo isso, é um grande prazer atendê-la, e como a gente chega e voa para lugares altos, assim, como mulheres que conseguem enxergar um pouco à frente do tempo que a gente está vivendo, estão tendo grandes insights e estão tentando puxar outras mulheres para sacarem isso. Por que não somos nós as parceiras, uma das vidas das outras, sendo que contamos umas com as outras sempre? Então vamos planejar nossos futuros juntas também. Ali, mas aí é impossível ter um homem dentro desse cenário? Não. Cada uma dentro da sua porta, da sua casa. Mas é possível que vocês entendam que as parcerias mais confiáveis, mais fixas e talvez de um amor que não seja condicionado a tesão, a apaixonamento, as chatices do dia a dia e a outras pessoas aparecerem, as pessoas se apaixonarem por outras pessoas. Um amor de amiga, um amor de família não está condicionado a isso tudo. E deveríamos sim pensar que contar com essas parcerias seria incrível e viraria, eu acho, que o jogo que a gente está vivendo hoje da terceira idade como uma população excluída assim de convívio social, que depende de alguém para levar e buscar no lugar, e aí as amigas também dependem, e aí fica difícil se ver, e aí vai ficando na casa, né, sozinha, convivendo, esperando a morte chegar. E a palavra dela foi: por que que não podemos viver uma terceira idade, uma velhice, uma continuação da vida extraordinária? Eu fiquei com isso, né, muito marcado, assim, eu também quero uma existência extraordinária e que não seja extraordinária somente nos meus 40 anos, que eu acho que eu tô aí no auge da minha vida, mas que ela possa ser extraordinária de outras formas até que essa vida acabe. Vamos incentivar isso, gente, entre as mulheres. Vamos pensar em parcerias de mulheres com mulheres que não dependem do sexual, que não passa por isso, não precisa se ter atração pela amiga para saber que vai amar aquela amiga pela vida toda e que gostaria sim de ser rede de apoio para aquela amiga e de contar com aquela amiga como rede de apoio também. Eu espero aí cultivar nos meus próximos, talvez, 20 anos, essas parcerias, algumas que eu já trago da vida toda, outras que eu fique atenta e olhe do mesmo jeito que a gente olha para uma possível parceria amorosa, a gente diz assim, poxa, fulano seria legal. Vamos pensar também, poxa, fulana seria legal para ser minha rede amorosa para o resto da minha vida, e eu vou fazer meus esforços para construir essa comunidade amorosa aí entre nós. Eu acho que é uma forma incrível de olhar o mundo por uma ótica que depende muito mais de nós do que a vida amorosa dar certo ou não. O que é que vocês acham?